Boa noite, queridos. Felizes com o nosso Jesus? Eu também estou muito feliz com Deus. Quando a gente vive na presença de Deus, a gente vive de uma forma diferente, né? E eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje para podermos compartilhar um pouquinho mais da palavra de Deus, um pouquinho mais do que Deus tem para nós. E eu quero orar com você nesse momento, porque você não precisa de voz ou palavra humana, você precisa da palavra de Deus no seu coração, para que Deus traga até você o que você precisa ouvir da parte dele, não o que eu tenho de melhor para te passar. Eu sou homem, sou falível e não sondo o seu coração. Mas o nosso Deus, que sonda corações, Ele tem algo para nós nessa noite. Vamos orar então? Senhor, te agradecemos por esse momento, por tudo que aconteceu, pelos louvores que foram entoados. Senhor, que o Senhor seja o nosso universo, tudo que sentimos, tudo que pensamos, que debaixo da sua vontade estejam os nossos planos, estejam, Senhor, os nossos projetos, Senhor. Eu apresento cada vida aqui, inclusive a minha, Senhor, para que possamos ouvir a Tua voz nesse momento, Senhor. Ajuda-nos nesse momento, ó Pai, a alcançarmos um pouquinho mais a estatura de varão perfeito, um pouquinho mais, Senhor, mergulhar nesse rio da graça que o Senhor disponibilizou para nós, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Hoje nós vamos falar sobre celebração, sobre celebrar o nosso relacionamento com Deus. Vamos fazer a leitura desse texto, que está em Mateus 22, dos versos 36 ao 39. Diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amará o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a esse, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Queridos, o contexto onde essa palavra está inserida, ele retrata o momento em que Jesus entrou no templo e foi muito questionado pelos mestres e fariseus acerca das palavras que Jesus vinha ensinando, acerca daquilo que Jesus vinha trazendo da parte de Deus, e querendo colocá-lo numa situação difícil, querendo encurralá-lo, para deixá-lo sem resposta. E nós podemos observar que eles queriam, além de constrangê-lo, também afirmar toda a religiosidade que estava em volta. O homem tem a tendência a querer se agarrar a instrumentos de religiosidade para poder ter a garantia de que ele está bem, de que ele está bem com Deus. Ele tem um relacionamento com Deus através de algumas coisas que ele faz. É como se nós tivéssemos uma cartilha, como muitos, assim como eu, tiveram uma Caminho Suave, que dava o kit de regras. Para você estar bem com Deus, você precisa disso aqui. E aí, aquele povo começa a questionar o Senhor, fazendo algumas perguntas. E nós podemos observar que na Bíblia tem várias situações onde os homens questionam Jesus acerca de regras. Como é que eu faço para estar bem com Deus? Ou, graças a Deus, eu não sou um pecador como meu irmão ali. Graças a Deus, eu não sou um pecador como aquela ali. Porque eu estou cumprindo todo o ritual.
todas as regras, eu estou aqui ticando, ó, estou bem com Deus. E Cristo não pode ser colocado num kit de regras. A comunhão com Deus não pode ser colocada num kit de regras. Jesus não vai na direção de dar regras a serem cumpridas. E é interessante que nesse kit algumas vezes aconteceu: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes o dia? Porque se eu perdoar 7 vezes, eu ticar que o Rubens passou pelas 7, deixa ele vir na 8ª. Ó, perdoei 7, estou bem com Deus. A 8ª, Deus me dá a licença para poder tratar este pecador. E aí Jesus dá uma resposta, não é 7, mas 70 vezes 7. No sentido de dizer assim, não adianta se contar. Porque você vai ter que viver perdoando. Também nessa situação, houveram alguns que perguntaram, mas não pode curar no sábado. A regra é que não pode curar no sábado. Jesus é obrigado a dizer àqueles homens, falar assim, não posso curar uma filha, um filho de Deus no sábado, mas quando o seu primeiro boi, aquele boi que lhe rende muita grana, cai num buraco, no sábado você pode retirá-lo. Agora eu não posso libertar um filho de Deus, uma filha de Deus no sábado. Também, Senhor, devemos pagar impostos ou não? Querendo constrangê-lo. Mas nós também, nos dias atuais, temos os nossos kits de regra. Nós temos o convite da religiosidade batendo na nossa porta. E esse kit, alguns mais antigos de igreja, de conversão, conviveram em situações que homens do lado, mulheres do outro. Corta cabelo ou não corta cabelo. Usa essa roupa, não usa essa roupa. Faz tatuagem, não faz tatuagem. Toca rock, não bota bateria na igreja. E nós temos na história de igreja, e ainda hoje temos. A gente vem para um domingo como esse. Estou cumprindo o meu kit de regras. Eu venho participar da ceia, mas uma regra que a igreja tem, porque se não participar da ceia, olha, se o pastor não me vê lá no dia da ceia, vai ficar feio para mim, eu tenho que estar lá. Então nós temos esse kit de regras. Nós temos também o convite da religiosidade. E isso é um perigo, porque ele faz com que a pessoa conviva, sem perceber, com o sagrado e com o profano. Com aquilo que Deus quer, mas também ela consegue conviver com aquilo que Deus não quer e achando que está bem. E por isso, nós podemos afirmar que o padrão de Deus para relacionamento afasta o discípulo da religiosidade. Porque a religiosidade, ela vem propor aparência ao invés de renúncia do ego. Ela vem propor regras ao invés de intimidade e liberdade no Senhor. Ela vem impor tradições ao invés de sensibilidade. Então nós vemos que o homem, com a religiosidade, quer trazer para si algo que só pode ser feito por Deus. A garantia de um bom relacionamento, quem dá o padrão é Deus. A garantia se estamos intimamente ligados com Ele, quem dá é o Senhor. Não adianta nós tomarmos na nossa mão o kit de regras de religiosidade e estarmos ticando todos eles, semana após semana, se dentro de nós o Senhor não tem liberdade de atuar. E é interessante, porque se Deus dá esse padrão de relacionamento, então, quem diz como os relacionamentos têm que acontecer é Ele. E a Bíblia, de uma forma muito linda, nos orienta sobre os relacionamentos em amor, com Deus e com o próximo. Eu acho importante sempre conceituar a questão do amor, porque nesse
trecho bíblico que lemos, o Senhor diz, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo entendimento, e ao seu próximo como a ti mesmo. Aquele mandamento que foi dado, amar a Deus, onde está dizendo lá o primeiro e grande mandamento, o primeiro do grego que vem protos, que você ouviu alguns domingos atrás, e o grande que vem do mega, o grande e primeiro mandamento. Mas na sequência, o Senhor fala também de ser semelhante àquele, você amar o seu próximo. E Deus não ia pedir para a gente fazer alguma coisa que a gente não consegue dominar completamente. Como é que Deus vai pedir para eu ter domínio sobre um sentimento? Então amar não pode ser sentimento, pode até no amor ter envolvido sentimentos, mas amar em si é uma decisão. Amar em si é uma doação que você faz em favor de alguém, em favor de alguma causa, em favor de algo. É dedicação, é entrega. Então como é que a gente pode dizer que a gente ama a Deus? Se a gente se doa, se a gente se entrega, se a gente deixa Ele agir na nossa vida. Como é que a gente pode dizer que ama o outro, o próximo? Da mesma forma. Então é fácil na religiosidade você se esconder. Mas só que nessa noite, Deus vem nos lembrar que não dá para se esconder dele. E amando a Deus, nós vamos observar que Ele é o nosso Criador e Ele também é o nosso Salvador. E se Ele é o nosso Criador, qual é o tamanho da sua criação? Espera aí, eu preciso ter um pouco de noção. A gente fala tanto que Deus nos criou, que Deus criou todas as coisas, mas vamos ter um pouquinho mais de dimensão. Vamos andar um pouquinho mais nessa estrada de que... Qual é o tamanho de Deus? E aqui é uma forma simples, ainda de uma forma que o homem tem conhecimento, e uma forma ainda que não se dá para medir o tamanho de Deus, dá para se ver que Ele é imenso. Mas não dá para se medir por isso ainda, achar que Deus se limita a isso. Vamos assistir um pequeno vídeo aqui. The sun is 93 million miles away, and that means, in actuality, it's immense. You could fit 1 million Earths inside the sun. O Sol tem um diâmetro de 1,5 milhão de quilômetros. Ainda assim, ele é pequeno se comparado com outras estrelas. A Eta Carinae é mais de 5 milhões de vezes maior do que o nosso Sol. A Betelgeuse é 300 vezes maior do que a Eta Carinae. E agora, temos este monstro, VI Canis Majoris, a maior estrela já descoberta. Ela é 1 bilhão de vezes maior do que o nosso Sol. Como funciona o universo? Em breve, no Discovery Channel. Queridos, esse imenso universo, eu quero fazer uma comparação simplória de qual é o tamanho do universo perante Deus, e ainda não dá para dizer, ou melhor, eu posso afirmar que eu não estou certo nessa comparação, porque não dá para comparar, porque é muito maior. Mas suponhamos que eu seja Deus, e vou dizer do tamanho desse universo que o homem ainda nem descobriu todo ele. Não se pode medir, existem apenas algumas estimativas, mas por estimar, não dá para medir. E aí eu sou Deus, e aqui eu vou tirar do meu bolso o universo. Espera aí, irmãos, que o universo é muito representativo para mim no papel de Deus. Esse é o tamanho da imensidão do universo diante de Deus. Dá para enxergar daí? Talvez você não esteja enxergando e eu vou te ajudar. Esse é uma simples comparação do tamanho do universo
diante do nosso Deus, do Deus a quem servimos. Agora, guardando o universo no bolso, saindo do papel de Deus, se a gente observar toda a grandeza da criação, queridos, a gente vê coisas extraordinárias como aconteceu ou talvez esteja acontecendo lá fora. Que para chover, para nos dar toda essa condição de ter vida, o Sol, que é uma estrela de quinta grandeza, levantou toneladas e toneladas de água até uma determinada altura em nuvens, para que depois pudesse chover, de uma forma que pudesse regar toda a terra. Coisas interessantes como se a distância do Sol, que está milhares e milhares de quilômetros, se ele estivesse apenas poucos metros mais próximo, todos nós teríamos câncer de pele. A Lua, com a sua grandeza e com a distância gigante que existe da Terra até ela, se tivesse um pouco mais próximo, talvez uns 10 metros, toda a nossa costa litorânea estaria inundada. E o que dizer, quem sabe, das nossas células, porque nós somos compostos de células. E na pesquisa que eu fiz, eu vi aqui que nós temos cerca de 100 trilhões de células, onde cada uma das células tem bilhões de informações. E é por isso que é possível achar cura para doenças, é por isso que é possível fazer até mesmo clonagem, porque é muita informação. Então veja, esse Deus nos criou, esse Deus grande, imenso, nos criou para vivermos eternamente. Quando Ele fez o homem para viver eternamente. Mas o pecado entrou no mundo e cortou aquela relação de eternidade. O homem então passou a ser condenado não só à morte física, mas também à morte eterna. E aí esse Deus tão grande, comparado com nós, porque dentro daquele gigante universo que você viu ali demonstrado na minha mão, estamos nós ali, na Terra, daquele jeito que você acabou de ver no vídeo. Ele sai da eternidade, e Deus é atemporal, Deus não tem passado, presente e futuro. Ele sai da eternidade, torna-se homem através de Jesus Cristo, para poder salvar a mim e a você, para nos tirar do tempo e levar para a eternidade. Então esse Deus maravilhoso, Ele trabalhou na nossa vida. E com isso nós vemos e conhecemos o Deus, o nosso Salvador. E nós devemos amar o nosso Salvador, porque Ele nos fez únicos. Você é do jeito que Deus te criou. O jeito que você é, você se olhando no espelho, você se avaliando, foi assim que Deus te fez. Você é especial diante dos olhos de Deus. Assim como a nossa digital. Você pode procurar no mundo e você não vai achar ninguém com a digital igual à sua, porque isso representa a nossa individualidade dada por Deus. Você é único. Deus te criou. E com essa imensidão que é esse Deus, Ele vem, se fez homem, sofreu em nosso lugar, padeceu, morte de cruz. E se você tiver o cuidado de estudar o que é a morte de cruz, você vai ver quão terrível é. Pior morte. Uma morte que castiga a pessoa até o seu último suspiro. Para você ter ideia, uma pessoa chegava a demorar 3 dias para morrer na cruz. E outras coisas mais. Mas já pelo 2º dia, uma ave de rapina pousava no braço da cruz e começava a beliscar o crucificado, comendo algumas partes dele ainda em vida. Mas a Bíblia também fala um pouquinho em Mateus desse Salvador. E no momento de ceia, que eles estavam ali, Jesus tomou o pão
enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. A palavra de Deus diz que Ele tomou o nosso lugar. Tínhamos uma dívida eterna com Deus, a dívida da inclinação para o pecado. Jesus vem, faz o único sacrifício necessário para a remissão de pecados de toda a humanidade, morre em nosso lugar. E por isso, numa noite como essa, nós podemos celebrar esse Deus que é o nosso Salvador. Esse Deus que, se nós seguirmos o seu padrão de relacionamento, estaremos distantes da religiosidade. Sairemos fora do perigo de poder querer criar regrinhas para estar bem com Deus ao invés de uma intimidade. E acho interessante o exemplo de intimidade do meu próprio casamento. A Andréia, minha esposa, nós nos conhecemos tão bem. Eu conheço os passos da Andréia. Eu conheço o jeito dela respirar. Eu conheço se ela está bem ou não, se ela está gostando ou não, pelo jeito que ela me olha. É muita intimidade, é muita unidade, é muita unicidade. E é um relacionamento de intimidade que nós temos que buscar de Deus. Nós não precisamos ficar voltados a regras, nós precisamos estar voltados ao que Ele traz para nós. Nós devemos mergulhar nessa palavra para entender o que Ele espera de nós. Quais são os seus ensinamentos, qual é a sua vontade. A vontade revelada de Deus está aqui. E eu entendo que todo cristão deveria estar preocupado em estudar melhor a sua Bíblia. Porque Cristo trouxe para nós que Ele era o único intercessor entre nós e Deus. O único capaz de nos ligar novamente com o divino, com o sagrado. Porque estávamos apartados e Ele fez a religação. Por isso você vê na Bíblia momentos que dizem que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O véu que separava já não separa mais, temos acesso direto a Deus através de Cristo. E devemos saber qual é a sua vontade expressa na sua palavra. É interessante, irmãos, que o Senhor continua dando o padrão. E agora Ele fala sobre relacionamento com o próximo. E Ele diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. E é o padrão de Deus, não é o meu padrão, não é o seu padrão. O nosso padrão não interessa de tratamento uns dos outros. O padrão quem dá é Ele. E Ele começa dizendo: não paga mal com mal, perdoa sempre. Seja amável, seja bondoso. E a gente pode ler também nas Escrituras que tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Deus dá um padrão, e o padrão que vale é o dele, não o meu. Então, fica uma pergunta para a nossa reflexão hoje. No padrão que Deus dá, você trata as pessoas como gostaria de ser tratado? Você perdoa como em Deus você quer ser perdoado? Você é bondoso como em Deus você espera que sejam bons com você? Você é paciente com as pessoas como em Deus você quer que elas sejam pacientes com você? Você tolera as fraquezas e o erro daquele que está ao seu lado, do teu próximo? Da mesma forma que em Deus, você quer que as pessoas e o próprio Deus tenham tolerância com as suas fraquezas,
com seus fracassos e com seus erros. Ele nos diz: você tem que tratar como você quer em mim ser tratado. Quantas vezes nós dobramos o nosso joelho e falamos: Deus, não olha para mim com olhar de juiz, mas olha com seu olhar de misericórdia. E a gente fica aliviado quando lê que todas as manhãs as misericórdias do Senhor são renovadas, porque diariamente precisamos dela, porque somos pobres pecadores, e em Cristo é que conseguimos ter vida, e vida em abundância. É em Cristo que somos feitos, como o meu amigo Átila diz, gente nova. É em Cristo que conseguimos ter um estilo de vida diferente, porque a nossa natureza que está aqui dentro agora é uma natureza transformada por Deus. Mas temos que cuidar, porque a religiosidade, ela traz o afastamento de Deus, mas a intimidade nos leva para perto de Deus. Nós devemos buscar essa intimidade. Nós devemos buscar esse padrão de Deus para relacionamento, para que possamos estar afastados dessa religiosidade, desse kit de regras. Eu vou na igreja todo domingo, hein, irmão? Vamos buscar mais intimidade com Ele. Mas também, queridos, vamos celebrar o nosso relacionamento com Deus. Porque esse Deus tão grande, como eu disse, esse Deus tão imenso, tão tremendo, não tem palavras para poder dar adjetivos e qualidades desse Deus. Saiu do seu trono, veio como um homem, padeceu em meu e seu lugar, para que nele nós pudéssemos ter vida e vida abundante. Para que nele os problemas, as dificuldades e as decepções da vida não nos deixassem presos, sem desfrutar da paz que excede todo entendimento, nos deixássemos amargurados, sem esperança. Não, nele nós temos esperança, porque Ele vive, eu posso, você pode crer no amanhã. Porque Ele vive, nós podemos confiar. Aquele túmulo está vazio, Ele ressuscitou. E é esse relacionamento com esse Deus maravilhoso que nós podemos celebrar agora. Eu quero convidar o grupo de louvor a subir aqui enquanto nós nos preparamos para participar. Eu quero que você reflita, que você recline um pouco a sua cabeça, para que oremos a Deus e busquemos a Ele, nele forças e ajuda para poder aprofundar, mergulhar um pouco mais nessa intimidade, mergulhar um pouco mais nesse conhecimento da vontade de Deus e deixar que Ele flua através das nossas vidas, que a vontade dEle seja expressa e conhecida pelos homens e por todos que nos chegarem até nós, pelo fluir dEle da nossa vida. Vamos orar. Senhor, eu quero Te agradecer pela oportunidade que nos deste de ouvir mais um pouco da Sua palavra, de contemplar mais um pouco da Sua grandeza, da Sua formosura, mas também de poder ser grato, ter um coração grato pelo sacrifício na cruz. E pedir ao Senhor que nos ensine a vivermos como gente nova, como gente que tem a mente de Cristo. Nos abençoa, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Saia do seu lugar, tome o cálice, tome o pão na sua mão, enquanto será entoado esse louvor. Pegue, volte ao seu lugar, daqui a pouco participaremos juntos.